de Xai-Xai. Vamos agora conversar sobre livros, vamos conversar com a nova vaga de autores nacionais, muito importante quando pensamos os autores nacionais, o papel dessa escrita que constrói uma narrativa sobre Moçambique, fixa uma época sobre Moçambique e continua todo esse legado. É o que pelo menos encontramos no percurso dos nossos próximos convidados. Vamos falar sobre o livro Mutiladas, vamos falar sobre o livro Névoa na Sala. São os nossos convidados, os autores destes dois livros, Eduardo Kiv e Mélio Tinga. Zeura lokala tamu la kuchukumetiwa hiva kalivingina tiko zishikama liso shikuzumaka malanda shishikani namo. Uau, malta! Eu estou nervoso, geralmente não fico nervoso quando vou conversar com os convidados que sentam-se aqui para conosco contarem suas histórias, mas eu não sei por onde começar. Eu confesso que não preparei nenhum guião, nenhum script, isto vai ser a acontecer. Começo por ti, Mélio, como é que estás? Estou bem, David, obrigado. Obrigado. Kiv, como é que estás? Epá, O que vai ser isto? Eu agora estou preocupado. Estou preocupado, mas eu acho que vai animar, sobretudo nos animar a ideia de alguém finalmente nos estar a ver e nos ouvir. Claro, não se preocupem porque este programa é dos menos vistos em Moçambique, então digam o que quiserem porque vai ser basicamente isto. Depois de algum tempo o Kiv lança o primeiro livro e fica, penso que bons anos sem apresentar-se como autor a lançar um livro e depois vem com uma proposta em sequência de duas novas obras. E agora esta nova sugestão para os nossos telespectadores e eleitores sobretudo. A literatura precisa de seu tempo, é preciso respeitar o tempo e perceber que chegou o tempo, então acabou-se o tempo. Sim, chega um tempo em que o tempo é insuportável. Né? Chega um tempo que o tempo é insuportável e que o texto faz barulho, os personagens fazem barulho e querem ter vida própria, querem começar a ter autonomia para sobreviver, para ser e para estar em sociedade. Às vezes até para conflituar com o autor, porque às vezes acontece-nos muito isto, estar a ver. E pronto, sobretudo para nesta fase, sobretudo, é a fase da coragem, né? A coragem, no caso, eu vou para a narrativa, né? Conto, né? Para o conto, então, inéditos. São contos inéditos. Tem 2 ou 3 que foram adaptados da minha residência literária em Portugal, em 2022, mas muitos deles são inéditos, escritos em viagem. Eu sou da Matola, nós os matolenses somos viajantes natos, no sentido em que todos os dias viajamos entre de um Matola, território para o outro, Maputo, Maputo, Matola, mas também podemos ir para o mais profundo, para as nossas vidas. Quantas famílias têm as casas de banho fora de dentro de casa? A gente viaja até dentro do quintal. Então são textos nessa perspectiva e eu acho que sim, é uma boa aventura. Eu acho que estou nu. Estou nu, estou inseguro, mas também estou expectante em relação àquilo que as pessoas podem ler e as ilações que podem tirar. Dois livros que obviamente não se julgam pela capa, mas dois livros tanto ou quanto cinzentos, se formos a perceber por aquilo que nos ilustram as próprias capas. Mas essa se calhar a Névoa, que procura desvendar este romance, Mélio. Bom, acho que o fato de os autores estarem em comunicação, coincidentemente os livros também, nunca no processo de escrita dos livros tivemos interação, em comunicação a respeito do que escrevíamos. Acho que coincidentemente os livros acabaram tendo o mesmo tom em termos de preocupação social que cada um de nós tem. A questão da depressão, dos traumas, são temas que estão presentes nos dois livros, apesar das temáticas e do género de cada um deles ser diferente. E trabalhar esses temas, o que exigiu do autor, no caso do Mélio? Eu acho que cada livro exige coragem, né? Porque acho que cada livro é como se tentássemos escrever pela primeira vez. Toda vez que pessoalmente me ponho para escrever um novo livro, parece que estou a aprender a escrever no sentido de isso exigir algum tipo de coragem, de determinação para começar a primeira história, e depois uma segunda coragem que é continuar essa história, e uma terceira coragem para supor que esse livro terminou. Acho que é preciso ter aí e inventar essas fases de uma espécie de coragem durante a escrita do próprio livro.
Claro. Mas depois há uma outra fase, depois de escrever, editar e mexer com o livro, que é a coragem de nós apresentarmos o livro para o leitor. Porque é como disse Estão nus. o Kive, é realmente nudez. nudez. Aliás, eu acho que é uma coisa ainda mais profunda, porque a nudez a gente vê o que está por fora. E a partir do livro nós vemos também o que está por dentro. Dentro da cabeça e dentro do coração do autor. O Kive lança o seu primeiro livro em 2012, Lágrimas da Vida, Sorriso da Morte. Era um rapaz muito pequeno, de olhos grandes, bonitos. Essa história... Tu fugiste da apresentação desse livro. Eu fugi, eu não estava preparado. Ele deu uma desgraça. Eu fugi. E agora apresenta-nos esta sequência de contos que vão por 3 caminhos: as mulheres, a vida urbana e as memórias. Tu nasceste em 91, já tens várias memórias. Isso é de uma profunda sensibilidade também. A coragem de um rapaz de 91 assumir que tem memórias que podem impactar e transformar o status quo. Sim, eu acho que sim. Colocada coisa assim até dá medo. Tu nasceste agora em 91. Dá medo e agorinha. Eu não tinha noção disso. Sinceramente, eu não tinha noção disso, que sou disto, mas também a vida vai nos colocando sobre várias coisas, né? Que nesta minha idade, e eu acredito que muitos moçambicanos, muitos africanos passam muito por isto, na sua tenra idade já passam por várias experiências, né? Transformadoras. A grande questão é realmente o que nos move a partilhar essas experiências, sobretudo a transformar essas experiências numa outra possibilidade. Pode ser que tenha sido uma experiência traumática, mas tentar transformá-la numa coisa feliz, para que a nossa vida de todo não seja penosa. Há sempre uma possibilidade. Há né? sempre uma possibilidade. E o que eu faço aqui neste livro em particular é isto. Por exemplo, a questão da memória, aquilo que nós fomos passando sobre a experiência de ensino, mas também tentar pensar o país, pensar a sociedade por via das coisas que passamos, como por exemplo a violência. A gente fala hoje da violência doméstica, a violência baseada no género, mas eu penso a violência no seu todo, a violência estrutural. Nós viemos de uma tradição de violência desde a colonização, desde a ideia de ocupação de territórios, de espaço. Depois da independência também tivemos as nossas violências, que foram várias, e se calhar os miúdos que levaram porrada na escola, que eu sou parte dessa geração, que levou muita porrada dentro da escola, mas também dentro de casa, que era uma forma, não só de professores, toda uma sociedade onde nos encontrava a fazermos em disciplina, era a pancada, não é? Mas não era maldade, não era uma coisa assim de maldade, era uma questão de toda uma construção social, uma ideia de que nós podíamos. Então, hoje pensamos violência porque está a níveis preocupantes, mas podemos repensar que todos nós precisamos, se calhar, de uma certa terapia, a terapia que, se calhar, o Mélio nos sugere agora, né? Através destes personagens que nos traz, que tem os seus traumas da guerra e tal, mas nós podemos falar de outro tipo de trauma que passamos todos os dias, seja no transporte público, seja na forma como somos atendidos nos serviços públicos, enfim, há toda uma forma que às vezes até de automutilação, a forma como nós próprios somos agressivos com nós mesmos, desde o nível de exigência que nos colocamos. A pressão social, né? A pressão social que nos colocamos. E a então, pressa. eu acho que... então isso já nem falo. Então é isto que eu procurei transmitir aqui através das personagens que são violentadas, mas que também têm a violência consigo mesmo, mas também podemos pensar que tudo que passam as crianças fica guardado em algum lugar e qualquer dia isto volta para a sociedade. O que a sociedade dá agora às crianças, que serão adultos do amanhã, em adultos, vão devolver para a sociedade. Se serão bandidos, se serão gênios, é tudo aquilo que a sociedade, um ecossistema que a sociedade cria. E são várias histórias que eu procuro trazer por estes caminhos todos neste livro. Okay. Vários caminhos, mas tudo se cruza. A ideia de sonhar e acreditar que é possível parir um mundo novo através da palavra, através do texto e se calhar enviar essa carta de amor para a humanidade para recordar esses valores importantes. E neste romance, A Névoa da Sala, Mélio Tinga conta a história de um homem que acidentalmente cai nas trincheiras da guerra no norte do país e um morto fala regressar. O seu pai está à espera na porta, assim como a morte poderia estar à espera desse homem na porta à entrada de Cabo Delgado. Fale-me disto, como é que isto é matéria fundamental para que todo este romance decorra sem piedade, de si mesmo como autor? Nós estamos num país que, eu acho que o Kive disse um bocado isso, que é resultado de várias guerras, né? E temos conhecimento agora de uma guerra que está aí a correr há mais de 5 anos. Mas também temos outras guerras
que conhecemos e que são parte da história do nosso país. E muitas das vezes nós não nos perguntamos sobre o que é que acontece depois em relação às pessoas que participaram, que estiveram nessa guerra. Portanto, esse é o mote que depois dá asas, dá pés a este romance. Conta um bocado a história do indivíduo que acidentalmente faz parte de uma guerra, que não sabe porquê, não sabe porquê que está ali e porquê que está a lutar. Podia ser um soldado, podia ser um civil, podia ser qualquer outra pessoa. Poderia ser qualquer outra pessoa. Como todos caem acidentalmente numa guerra. Sempre, e neste caso com maior vigor. E, portanto, ele não sabe muito bem porque é que está ali. Está a lutar por uma coisa que não sabe muito bem para quê. Portanto, o texto procura explorar os traumas que a guerra depois cria, as deficiências que ela causa nas pessoas. Mas, para além disso, explora outro tipo de traumas, porque o texto é todo narrado a partir de 3 vozes diferentes, a partir deste indivíduo, que é o narrador central, mas depois tem uma mulher, que acaba num hospital de tratamento de traumas, e depois tem mais um homem que esteve numa guerra e que é uma pessoa atormentada psicologicamente, e que também dá o seu ponto de vista em relação às coisas que acontecem dentro desse hospital em que os 3 se cruzam. Portanto, o texto todo vai percorrendo a questão dos traumas, das guerras, a partir dessas três vozes. Mas também experimenta uma estética nova na tua forma de escrita e naquilo que tem sido o teu projeto como autor. Por isso assumes como um romance experimental. Sim, eu assumo toda a escrita que eu faço como uma escrita de experimentação. Porque eu não considero... É simplesmente por ser proposta. Eu não considero que tenha encontrado uma fórmula. Acho que a literatura nos permite estar constantemente a experimentar. E eu não acho aceitas que uma categoria fechada? Acho que não, pessoalmente não. Eu acho que esse texto, principalmente, é um texto que, apesar de estar muito consciente sobre o que é que estava a fazer, ele é muito de experimentação, tanto na forma de narrar a história, a partir dessas vozes que são diferentes, precisava de dar tom a cada uma dessas vozes, mas também a forma como o texto é subdividido, a forma de numeração e várias outras coisas. Na estética e na narrativa, é isso? Ele Sim. experimenta-se bastante? Sim. Bom, essa pergunta nem era pergunta. Qual é a saúde da nossa sociedade e que, de certo modo, acaba por ser uma influência muito, muito importante quando vocês encontram na literatura uma forma de conversar e contribuir para a nossa sociedade? Acho que Mutiladas, assim como Neva na Sala, fala sobre as doenças do nosso tempo e dos outros tempos. Mas, acima de tudo, é sobre de modo geral, aquilo que somos como país, como nação. Quando falamos do papel do livro e como é que pode ser um elemento de cura, a arte como um elemento de cura. Sim. É assim, eu vejo a coisa assim. Quando eu entro num comboio às 6 horas e vejo as pessoas a dormir às 6 horas da manhã, isto me dá que pensar. Quando pensamos... As pessoas estavam a dormir às 2 horas. As pessoas estavam a dormir, as pessoas estavam ali numa situação em que estavam na sua casa, no conforto do seu lar, nas suas famílias, não é? Mas as pessoas estão mesmo em pé a dormir. Estão cansadas. Eu fico a pensar, isto é muito mais do que cansaço físico. As suas almas estão pesadas. Os seus sonhos estão em causa, não é? As pessoas querem continuar pelo menos a sonhar, querem continuar a ter a ilusão, não é? Querem continuar a caminhar na promessa, não sabe de que se trata, não é? Ou no milagre. Isto é um barômetro que podemos ter sobre a nossa sociedade. Muitas das histórias que estão aí são ouvidas e vividas no comboio. Eu posso já dizer aqui, no espaço público, no Chapa, no Machimbombo, seja aqui em Maputo, seja em Lisboa, onde eu estive, eu procurei buscar essas histórias, mas também foi um espaço de reencontro. E tentar pensar os narradores como pessoas que fazem parte dessa sociedade. Como podemos pensar nas pessoas que têm toda uma vida urbana. Eu estava a dizer que nós, os matulenses, somos viajantes, vivemos fora do nosso circuito, temos uma vida aqui, mas temos uma vida do outro lado, não é? Então, eu acho que é um livro
transversal, que pode ser lido por alguém em Cabo Delgado, pode ser lido por alguém em Lixinga, pode ser lido por alguém fora do continente africano e tentar encontrar toda uma geografia de um lugar, não é? Toda uma forma de ser e de estar das pessoas. Então, foi sempre uma tentativa de encontrar lugares, caracterizar lugares, caracterizar pessoas, comportamentos. Então, e dar uma pausa para as pessoas realmente refletirem sobre o seu dia a dia. Assim, eu dou-me por satisfeito se alguém abrir o livro e encontrar em qualquer parágrafo um traço de semelhança, sabe? Pois. Consigo mesmo ou com alguém a seu lado. Sim, a história da Cláudia seria um indicador claro disso, né? Sim. Uma Cláudia que... Sim, e foi mesmo propositado. Tens Cláudia, tens Manuelito. a Destina, tens o Manuel, tens o Vitorino, que é uma história que abre, acho que é a história que abre, que é Decadência, que é a história de um músico que fez sucesso a nível da África do Sul, canta música jazz experimental, lá está, estamos a falar do experimental, que não tem mercado dentro de Moçambique, porque ninguém compreende isto, então, mas singra na África do Sul, em Cape Town, mas depois é celebrado no Quênia, nas noites de Nairobi, em Addis Abeba, em muitos lugares. Eu vou aproveitando lugares onde eu estive também para tentar buscar as características, estas memórias, mas também pensar na vida dos nossos artistas. Como é que começa e como é que termina a vida. Temos muitos artistas muito bons que se singraram, mas não construíram grandes coisas para além do prestígio da sua carreira. São eternas cerejas, né? São eternas cerejas. O bolo acaba e pronto, acabou a festa. Acabou a festa e depois é toda uma decadência. No caso, eu uso a doença, aproveito também. Há um engajamento também neste livro. Neste caso da decadência, falo de essa decadência faz também por não reconhecimento de todo o seu prestígio, mas também por causa da doença tuberculose, por exemplo, que eu acho que busquei também um pouco disto, que é uma raridade de temas que são abordados na nossa literatura. É um bocadinho raro encontrar alguém cuja doença se vai chamar tuberculose, né? Mas muitas vezes pode ser tratada até uma doença terminal, a pessoa, mas não, esta no caso é tuberculose. O caso do conto da Cláudia, que é uma questão de crianças, é um conto sobre crianças que se violentaram. E que deixaram de ser crianças, como o Manuelito quando a tia Rosa foi embora, né? Quando lá está. Então, são pessoas que ficaram ou na cadeia muito cedo, ou porque consumiram, entregaram-se na vida por várias circunstâncias, não é? Mas tudo isto não é para tornar estas pessoas sem dignidade. Eu estou preocupado sempre com isso, é não tirar a dignidade das pessoas, não importa em que circunstância. Elas têm que ter dignidade, até os mortos. Até a Destina, que foi violada, assassinada, ela morre com dignidade, né? Então, esta é a minha preocupação, e este também é para darmos a pensar que realmente os mortos, os vivos, sempre, em qualquer circunstância, merecem alguma dignidade. É sobre este pé e para este pé que escreve, não é? Estão Sim. de um mutilado ou de uma mutilada. É para o pé que Eduardo escreve este livro. Voltaremos já a conversar sobre este pé e sobre tantos outros pés que estão aqui a ser narrados. Mélio, é fundamental também perceber essa dignidade e essa ideia de dignificar a vida das pessoas e as histórias. Acho que queria, acima de tudo, desafiar a pensar sobre isto. Não basta a matéria-prima, a história, o objeto está ali, existe, mas como dignificar essa história, como fazer dessa história uma matéria digna e que possa ser, sem dúvidas, um conjunto de pensamentos que nos façam pensar, né? Faço aqui essa redundância. Como é que para ti este trabalho todo de dar dignidade a uma matéria-prima, quando a história está aí, está bruta, e fazer dela uma matéria fundamental e de prestígio e digno, acima de tudo? Bom, eu acho que são duas coisas. A primeira é que pessoalmente acredito que a literatura é sobre as pessoas, é sobre a dignidade, é sobre a humanidade das pessoas. Qualquer boa literatura, no meu ponto de vista, é sobre as pessoas. É uma coisa muito profunda e que é sobre a humanidade das pessoas. E depois um outro lado é que eu acho que a literatura não é só feita de história, não é só feita de boa história. Essa história precisa se conectar com as pessoas. A história só consegue se conectar com as pessoas se ela for suficientemente humana, se ela tiver alguma conexão com o leitor. É só ler notícias, né? É só ler as notícias, as histórias de desgraça que acontecem são publicadas no jornal. Sim, acho que o livro é uma alternativa, né?
Eu acho que não é uma alternativa, é um posicionamento de um lado. posicionamento. Quer dizer, quando a gente diz que é uma alternativa, é como se fosse um caminho secundário. Dá-me a entender isso. Mas eu acho que é um caminho próprio. O livro é um caminho próprio que se faz daquela forma. E, portanto, eu acho que ela só consegue valer por isso. A literatura, a ficção só consegue se valer por isso. A questão estética associada a essa necessidade de contar as histórias das pessoas e dos locais e das coisas que conhecemos só vale se nós conseguirmos fazer essa associação entre isso e a questão estética e a ligação humana que normalmente o livro vai ter. Há poucos dias, porque o livro já está a circular e há pessoas que estão a ler, a segunda voz que é de uma mulher que tenta conceber e depois tem dificuldades para conceber, porque ela sofre de problemas de quisto nos ovários e depois vai acabar nesse hospital fictício de tratamento de traumas e depressão. Há dias eu estive a interagir com duas pessoas diferentes que não se conhecem e que uma delas disse que não conseguiu ler essa parte porque tinha muito, era como se ela sentia-se como se fosse essa mulher. E a outra pessoa lia o livro em lágrimas, quer dizer, ainda não terminou porque tinha que dar uma pausa para chorar, porque o livro conseguiu, essa parte do livro, conectar-se a ela justamente por causa dessa questão humana, da necessidade da literatura ligar-se às pessoas. Porque se é uma história sobre o quê? É sobre as pessoas e, portanto, precisa essas pessoas, né? precisa de ter um embate com essas pessoas. Ou a pessoa precisa de gostar muito do livro ou tem que odiar, uma das duas. Eu acho que o livro precisa... É 880, né? O livro precisa ir por esse caminho. Ok. E lá está, né? Acho que isto também é um exercício doloroso para o autor. Não foste nada piedoso contigo, nesse sentido. Eu como escritor, como autor do texto, sofro muito durante esse processo de escrita, porque muita crueldade, não é uma inteligência artificial que está a escrever o texto, é um ser humano e todo esse sentimento que é passado para o texto passa por um corpo e esse corpo é meu. E todo o pensamento que está no livro passa pela minha cabeça e essa cabeça é minha. E, portanto, todos os sentimentos que passam por aí são sentimentos que passaram pelo meu corpo e está provado que o cérebro facilmente é enganado. Tudo que o cérebro pensa, todo esse sentimento, mesmo não tendo vivido, o corpo, o cérebro humano sente. E eu sinto isso toda vez que me sento a escrever e os sentimentos são passados. Neste livro, os bons sentimentos, as coisas engraçadas, eu farto-me de rir às vezes a escrever um livro. Outras vezes tenho que dar uma pausa para não inundar o computador em lágrimas. Pois. Voltamos já para a conversa. Acho que é importante também dar uma ideia central aos nossos telespectadores sobre estas obras. Vamos começar por ver excertos, um trecho breve deste Mutiladas de Eduardo Pive. E a guerra não acabou. Os vivos ainda convalescem numa inexistência inútil e degradada. São almas soterradas e agarradas a uma vida de sobras. Cães sarnentos a lamber suas feridas. Mutiladas, um livro de Eduardo Pive que sai sob chancela da Catálogos, um livro que vai ser lançado em Maputo, no Centro Cultural Franco-Moçambicano. Também vai ser lançado no mesmo dia o livro Névoa na Sala, de Mélio Tinga. Vejam o excerto deste romance.
Deixei de observar os pássaros e avestruzes. O céu cinzento percorre uma música inaudível, a música dos mortos. A música que estes entoam em uníssono. A inexistente música oculta entre os dedos das mãos, dos pés, dos dedos dos animais sem palmas, vermes, borboletas. Os mortos cantam, cantam. Os mortos sabem de canções, sabem. Anjos celestiais, pirilampos que se espalham por toda a vastidão. Qual vastidão? Qual? E ainda te perguntas, para que tudo isto? E respondo, nada, para nada. Névoa na Sala é o novo livro de Mélio Tinga. Não perder o lançamento destas duas obras, Mutiladas, de Eduardo Kiv e Névoa na Sala, já próxima semana, Dia 15. dia 15 de maio, às 18 horas estaremos no lá. Franco Moçambique. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. 15 segundos. Kiv, o que eu não lhe perguntei, acho importante dizer às pessoas. O que é importante dizer às pessoas é como ter o livro. Como ter o livro? O livro já está disponível, está nas livrarias, mas entrando nas páginas de catálogos, catálogos.co.mz, poderão ter acesso aos livros, ou então nos Facebooks ou nas redes sociais todas, estamos lá presentes, catálogos, está lá. Obrigado. Mélio Tinga, obrigado, Kiv. Que apareçam, vai ser uma cerimônia bonita. Decidimos fazer o lançamento dos 2 livros, que é uma coisa que nunca antes pensamos em fazer, e precisamos de companhia para esse momento. Seria triste, né? Porque é necessário e que as pessoas apareçam. Vão aparecer. Obrigado e até lá. Não percam o lançamento dia 15 de maio no Centro Cultural Franco-Moçambicano, em Maputo, o lançamento destas duas obras, Mutiladas, Névoa na Sala, Mélio Tinga e Eduardo Kiv, respectivamente, apresentam os seus novos livros. Nós ficamos por aqui. Até segunda-feira, às 18. Boa noite a todos. Leiam bons livros, vejam bons filmes, escutem boa música. Até lá. Obrigado, Mário. Nilepele